Reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, hoje na Câmara de Vereadores, com a vereadora suplente, professora Rosane Almeida, que assumiu a cadeira até a segunda-feira passada, cadeira ocupada de forma titular pelo vereador Luiz Carlos Martins, e ela assumiu com a suplência. E na segunda-feira foi o último dia da vereadora Rosane Almeida, que fez 3 indicações durante a sua gestão como vereadora suplente. 2 indicações, que vale apenas uma, com relação à causa animal, a criação de um conselho também do Fundo para a Causa Animal, e a segunda indicação também, a questão de material esportivo para as escolas, que é um tema que nós já havíamos conversado anteriormente aqui no programa Silvio Brasil Repórter. A causa animal é um assunto que chama a atenção de muita gente, é um assunto que está realmente em evidência em virtude dos muitos acontecimentos de maus tratos aos animais, e isso vem chamando muita atenção. Portanto, ela faz 3 indicações, vai falar qual foi a terceira para a gente agora, mas essa indicação para a criação do conselho e para também a criação do fundo, de tamanha importância para essa causa que vem a cada dia se mostrando mais necessária, não só em Santa Rosa, como também em municípios adjacentes e até mesmo no estado. Professora Rosane Almeida, obrigado por receber a reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias. A senhora faz 3 indicações, a terceira a senhora fala para a gente qual é, e nessa primeira indicação da causa animal é importante porque a causa animal é algo, como eu falei agora há pouco, que realmente tem espaço e vem chamando muita atenção devido à questão dos maus tratos, que agora também é crime, né? Exato, Silvio. É uma alegria conversar contigo e poder esclarecer um pouco mais para a população com relação a esse tema. Eu sempre fui uma pessoa sensível à causa, não tenho o envolvimento, por exemplo, que tantas outras pessoas, como a tia Vivi, por exemplo, né, que tem uma vida dedicada à causa, e tantas outras pessoas no nosso município que sempre foram sensíveis a este problema. O nosso município vem crescendo muito, está em franco desenvolvimento, mas nós estamos tendo este ano um olhar por parte do secretário Fogliatti, através da Secretaria do Meio Ambiente, que está destinando o valor das multas por questões ambientais hoje para um programa de assistência a essa questão, né? Como castração, tratamento, cirurgias, enfim, aquilo que é necessário. É louvável, sem dúvida nenhuma, vem trazendo um resultado, porém, nós não podemos ficar, digamos assim, reféns de uma secretaria, né? Hoje nós temos o secretário Fogliatti, que é sensível à causa, junto com a administração, está desenvolvendo um trabalho. Daqui a pouco muda o secretário, né? Vem uma outra pessoa que não tenha este mesmo olhar, não queira fazer essa destinação. Então, nesse sentido que nós propomos ontem a criação do Conselho Municipal de Proteção à Causa Animal. Por quê? Porque a instituição de um conselho vai dar assento a todas as organizações, a todas as entidades que são voltadas a esse trabalho. Vai dar voz e vez à sociedade civil dentro deste conselho, bem como também a criação de um fundo com recursos para que este conselho possa, então, gerir as políticas, criar leis, criar políticas públicas voltadas a esta questão. Então, ontem nós tivemos a aprovação desta indicação na Câmara de Vereadores. Esta foi uma indicação com 2 temas, né? Exatamente, uma indicação com 2 temas, a criação do conselho e a criação do fundo, certo? Então, tivemos aprovação, então, a partir de agora, nós vamos trabalhar no sentido de colocarmos isso em prática, vermos as possibilidades de como fazermos esse processo. Mas foi um avanço, porque um município como Santa Rosa, do porte como Santa Rosa, não ter um conselho ligado à causa animal é algo assim que nós não podemos mais continuar admitindo. Nós precisamos avançar nesse sentido. A segunda indicação, que nós já conversamos no teu programa, é com relação à queixa dos professores de educação física da rede municipal, de que não recebem material. Tem relatos de professores e escolas que há 5 anos não recebem material esportivo. Então, a justificativa da administração é de que licitações não deram certo, né? Mas nós não podemos continuar desta forma. Nós precisamos investir em material esportivo
efetivo para as aulas de educação física, para as aulas complementares nas nossas escolas. Nós temos tantos talentos, Silvio, nas escolas municipais, e estes talentos precisam ser incentivados, mas para que nós possamos trabalhar minimamente, nós precisamos de condições, nós precisamos de material. Tá? Além de outros materiais que estão faltando. Então, a gente pede assim, que a administração veja o que está acontecendo, porque algum problema existe nesse processo, né? Não é possível que há 5 anos tu não consiga resolver um problema de licitação e alcançar material nas escolas. E dizer que incentiva o esporte sem realmente ter material para incentivar não é incentivar, né? É desmotivar. Exatamente. Nós vemos assim uma prática da administração contratando outros serviços, judô, dança, enfim, que estão nas escolas prestando, dando aula através de oficinas. Mas os professores da rede que estão lá todos os dias, eles também precisam de material. Isso é essencial, nós não podemos mais, a educação não pode ficar, por exemplo, sem papel pardo, sem lápis, sem borracha, sem caderno, né? Nós somos escolas públicas e os professores não podem mais estar tirando do seu próprio bolso, muitas vezes, para adquirir esse material para que os alunos possam trabalhar. Nós tivemos aí um plano de carreira que foi, né, modificado, isso vai impactar nos nossos salários, então a administração precisa fazer a parte dela com relação a isso. Tinha gente que achava que não ia ter impacto nenhum, essa modificação que ocorreu aprovado, né, por 13 votos a 2, tem gente que me corrige, diz não, é 12, mas acontece que o presidente da mesa faz parte da base aliada e se ele tivesse que votar a favor, ele votaria, né? Então eu contabilizo 13 a 2, não foi uma derrota dos professores, e sim foi um prejuízo para a comunidade escolar, né, que agora fica à mercê de investimentos que supostamente vêm, mas a gente não sabe se realmente vem, né? Então tem gente que diz que não houve prejuízo, não haverá prejuízo ao salário dos professores. Inclusive um vereador, que se houvesse algum professor com algum prejuízo salarial no mês de janeiro, que informasse, e ele então pediria o fim do seu mandato, né? Eu estou aguardando, em janeiro nós vamos verificar se isso vai acontecer ou não. Tá, mas e a terceira indicação, professora Rosane Almeida? A terceira indicação também nós já conversamos no teu programa, Silvio, diz respeito à necessidade de nós nomearmos mais professores na educação infantil. O município de Santa Rosa está respondendo ao Ministério Público de Santo Ângelo, que vem cobrando incisivamente e tem dado prazos, inclusive, ao município de Santa Rosa para que regularize a falta de professores na educação infantil. Hoje nós temos muitos professores que são 40 horas na educação infantil, que não conseguem permanecer as 40 horas com a sua turma, porque este professor precisa ficar indo em outras turmas para dizer que aquela turma tem professor pelo menos algumas vezes na semana. Certo? Então, hoje nós temos um desvio de função no município, porque monitoras estão tendo que fazer o papel de professores na educação infantil. Elas têm formação, são excelentes profissionais, mas não fizeram um concurso para serem professoras. Elas não ganham o mesmo que um professor ganha, elas ganham menos. Então, é um desvio de função. E professoras estão sendo também cobradas para que façam planejamento, planejem para que as monitoras possam executar a sua aula, digamos assim, o que não é legal, o que não é correto. O correto é que nós tenhamos professores em todas as turmas de educação infantil, porque tendo professores, a qualidade na educação vai avançar, não que as monitoras não tenham condições. Repito novamente, elas têm formação para isso, mas elas estão em desvio de função. Enquanto isso, existe uma carência de monitoras, por exemplo, nas escolas de ensino fundamental para atendimento aos alunos com deficiência. O que acontece hoje? Se colocam estagiárias para trabalhar com alunos com deficiência.
Tu pensa, um autista que tem todo um regramento, que ele precisa conhecer a pessoa com quem ele trabalha, ele precisa acostumar. Aí a estagiária fica 2, 3 meses, precisa mudar, sair. Desacomoda totalmente a criança, até vir uma outra profissional, né? Então, tendo monitoras na escola de ensino fundamental, acompanhando essas crianças, é um trabalho permanente. Elas têm formação para isso. Então, nós precisamos regulamentar esse processo. A educação infantil em Santa Rosa, ela não é um processo regulamentado ainda. E essas 3 indicações que a senhora apresentou à mesa diretora foram aprovadas? Todas elas foram aprovadas. Então, agora também nós vamos ficar, mesmo que eu não esteja como vereadora, né? A gente vai, através de outras instâncias, ficar acompanhando e cobrando esse processo. E, na verdade, esse é o grande problema, né, professora Rosana Almeida? Porque a senhora assumiu uma cadeira de suplente, teve seu período na Câmara de Vereadores, traz 3 indicações importantíssimas, necessárias para o município. Aí a gente vê a diferença, né, de quem assume uma cadeira por um tempo pequeno e de alguns da base da situação, eu vou dizer assim, que estão lá há muito tempo e não têm essa visão, né? Eu falo a verdade, não tenho porquê e sustento o que eu falo, tá? Também na época a vereadora Helenir de Fátima Brum, que é sua amiga, também esteve durante 10 dias na Câmara de Vereadores e levou indicações importantíssimas, como, por exemplo, monitoras nos veículos escolares municipais que não têm. Exatamente. E as crianças correm riscos. Outro dia eu andando no centro da cidade, um veículo municipal escolar, o motorista tendo que prestar atenção no trânsito, estava uma criança com a cabeça para fora na janela. O motorista não tem como cuidar disso, a gente não pode culpar o motorista por isso. E que até o momento, inclusive eu questionei o vereador Luiz Carlos Martins, na qual a senhora assumiu a cadeira temporária dele também, eu perguntei, você vai dar continuidade a essa cobrança, a fazer isso? Outra coisa, o pronto-socorro do município, que foi também da Helenir, não existe informação nenhuma de que o pronto-socorro atende a comunidade pelo SUS, que o pronto-socorro recebe o portas abertas. A senhora disse que vai dar continuidade. É importante que se faça isso, né, professora? Essas suas 3 indicações são importantíssimas, a causa animal, o fundo para a causa animal, entra num processo agora de formulação de como vai funcionar tudo isso, mas o problema não é esse, o problema é dar continuidade a essas indicações que foram aprovadas e fazer com que elas se tornem realidade, que saiam do papel e que venham para o concreto. Isso é uma grande dificuldade. Helenir de Fátima Brum está tendo essa dificuldade, não consegue. A senhora agora com essas 3 indicações importantíssimas vai, com certeza, como já foi hoje, teve reunião com o secretário de Meio Ambiente. Eu gostaria que a senhora falasse como foi essa reunião com o secretário de Meio Ambiente, porque vai passar por ele. No entanto, ele é apenas uma ferramenta do atual gestor. E a gente sabe como o atual gestor atua em Santa Rosa. Como a senhora pretende fazer junto com o secretário, como foi a sua conversa com ele, para fazer essas 3 indicações saírem do papel, ou melhor, saírem da gaveta agora, né? E começar a se tornar realidade? Eu considero a reunião muito boa, né? O secretário Fogliatti nos recebeu e conversamos muito abertamente sobre todas estas questões. E eu disse para ele que eu sou uma pessoa muito insistente e que a partir do momento que houve aprovação aqui na casa, que eu não vou descansar enquanto isso não aconteça, tá? Então nós já construímos algumas alternativas num primeiro momento, como nós podemos fazer isso. Ele vai conversar, ele é secretário, né, e pertence a essa gestão, enfim, ele vai conversar com jurídico, outras pessoas, e nós vamos manter contato, tá? Então vamos dar um tempo, daqui a pouco novamente eu vou procurar o secretário para ver quais foram os encaminhamentos. Nós vamos ficar, eu digo nós, porque atrás de mim, e ontem na Câmara de Vereadores, nós tínhamos várias pessoas ligadas a esta causa. Eu sou apenas a porta-voz dessas pessoas que dedicam a vida, tiram do seu próprio sustento para salvar um animal. Isso não pode continuar. Isso não pode, como por exemplo, né? Isso não pode continuar, é verdade. Um exemplo que eu cito aqui é o município de Tuparandi, que uma ONG praticamente decidiu devolver animais para a sociedade e para a prefeitura por falta de apoio. Que isso não aconteça em Santa Rosa,
né? Que isso não aconteça em Santa Rosa. Os animais precisam ter essa atenção. E eu quero dizer aqui, Gustavo Foliati, secretário de Meio Ambiente, eu tenho ouvido falar só coisas boas a seu respeito, tá? Até agora, conversando com as pessoas da causa animal, conversando com quem está diretamente envolvido, me dizem, não, o Gustavo Foliati veio aqui, ele nos ouve, ele tem uma preocupação com os animais, não o conheço pessoalmente, nunca o entrevistei, mas eu quero dizer que eu só tenho ouvido falar coisas boas do senhor, que o senhor mantenha essa postura e faça com que essas 3 indicações, principalmente as 2 com relação à causa animal, a criação do conselho e do fundo, se torne uma realidade em Santa Rosa, já que o senhor está sendo tão bem visto por quem cuida da causa animal como um secretário que está atuando dentro desta área. Eu só ouvi coisas boas do senhor. Como eu falei, não o conheço, nunca o entrevistei, mas eu tenho que falar aqui aquilo que chega até mim, professora. Então eu espero que o secretário realmente possa entender essa necessidade e atender essas indicações. É o que nós esperamos, Silvio, e como eu te disse, vamos trabalhar juntos, né? Me coloquei totalmente à disposição de que a gente possa trabalhar juntos, tanto a nível de administração, como ONGs, entidades, enfim, que são ligadas a esta causa. A tia Vivi nos acompanhou também nesta reunião, né? Uma pessoa que tem uma dedicação muito grande a este trabalho, e tenho certeza que nós vamos ter avanço. Estou bem confiante. Professora, para encerrar, a criação do conselho e do fundo, né? Também a contratação de novas monitoras, professores, e material escolar para os professores poderem fazer as suas aulas nas escolas municipais. Sobre a criação de professores, tudo tranquilo. Sobre também a contratação de novas professoras, isso a comunidade já entende, mas sobre o fundo para o Conselho da Causa Animal, quem será o gestor deste fundo? Por que eu pergunto isso? Porque uma coisa é a senhora como professora e vereadora a trazer essas indicações para o Legislativo Municipal. A outra coisa é a intenção política que tem atrás, né, da causa animal, porque dá voto, tá? Quem será o gestor deste fundo para evitar exatamente intenções políticas? O Conselho. Por isso que são 2 coisas que precisam andar juntas. Você institui o Conselho e, ao mesmo tempo, o fundo. Então, quem vai gerir o fundo é o Conselho. Aí tu tira, né? Tu não pessoaliza, certo? Tu passa para uma entidade civil, organizada, com legislação, com tudo, com poder para isso. É o fundo que vai gerir. E quem seriam as pessoas desse conselho? A toda a sociedade, o conselho está aberto a toda a sociedade, mas é preciso elaborar uma lei instituindo este conselho. Então, por exemplo, Santa Rosa, nós temos as entidades, as ONGs que são ligadas à causa. Então, estas certamente, né, precisam ter o seu direito garantido de participação. Começa por elas. E aí o Conselho também abre cadeiras, assentos para outras instituições. Por exemplo, a Fundação Municipal de Saúde tem que ter um assento dentro do Conselho da Causa Animal, porque o problema é uma questão de saúde pública. A educação tem que ter um assento no conselho, entende? A segurança precisa ter um assento, porque são, digamos assim, serviços que precisam trabalhar juntos. Nesse conselho, a fundação precisa ter um assento, devido à questão da saúde pública e tal, mas os conselheiros não deveriam ser, na sua maioria, pessoas sem envolvimento com os gestores municipais, sem envolvimento com cargos políticos atuais? O que se faz? Por exemplo, eu participo do Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação, ele abre uma cadeira para a fundação, vamos usar este exemplo, ou abre uma cadeira lá para uma escola, tá? Ou para o CPM. Então, estas entidades precisam indicar alguém.
Aconselha-se que não sejam pessoas com cargos políticos, mas às vezes porque se dá a liberdade que aquele órgão indique alguém. É do bom senso que não fosse, mas às vezes acontece. Muito bem, conversei aqui com a professora e vereadora Rosane Almeida. Falo vereadora, foi até segunda-feira o cargo dela, mas está ainda aqui na Câmara de Vereadores e, pelo que nós percebemos aqui, em poucos dias, a exemplo da Helenir de Fátima Brum, eu tenho que citar o nome dela, trouxe demandas importantíssimas para o município de Santa Rosa. Agora vamos ver qual será a atenção dada pela atual gestão a essas indicações da professora Rosane Almeida. Professora, muito obrigado e as suas considerações. Eu que agradeço, Silvio, estamos sempre à disposição. Nosso objetivo é trabalhar pela comunidade. Teríamos tantas outras questões, como hoje nós tínhamos um horário com o diretor de trânsito. Não conseguimos conversar com ele, porque ele está trabalhando à noite, em função de todas essas mudanças que estão ocorrendo no trânsito de Santa Rosa, mas iremos numa outra oportunidade falar com ele também. Por quê? A Escola Santa Rita hoje está localizada num local com vários loteamentos novos, enfim, então o trânsito está ficando insustentável na frente da escola. Nós já tivemos atropelamento de crianças este ano, inúmeros acidentes naquela região. Então nós precisamos tomar uma iniciativa nesse sentido. Ontem o vereador Áureo apresentou na Câmara, eu me associei à demanda dele e hoje eu já tinha este agendamento onde eu levei um ofício, não conseguimos conversar com o diretor, mas voltaremos em outro momento. Eu estou suplente de vereadora, provavelmente terei outras oportunidades para assumir no próximo ano. Este ano assumi durante 2 vezes, mas me mantenho atuante na comunidade. Primeiro, como uma forma de respaldo aos 574 votos que eu recebi, né? E em segundo lugar, porque eu sempre fui uma pessoa atuante na defesa de inúmeras causas, né? Não só na educação. Eu recebo demandas do interior do município, como hoje também conversei com o secretário Folhati, relativo ao recolhimento do lixo no interior. Hoje o interior do município de Santa Rosa não é o mesmo interior de 20, 30 anos atrás, tem muito mais população. Nós precisamos olhar para outras questões que o interior demanda, né? Não apenas manutenção de estradas, tem tantas outras coisas que nós precisamos olhar. Uma das questões é a questão do lixo, né? A forma de descarte hoje ainda apresenta problemas, então eu vou continuar trabalhando nesse sentido em prol da comunidade. E ontem também, Silvio, eu tive a satisfação de anunciar, no finalzinho ali da minha fala inicial, a liberação que vai acontecer agora na sexta-feira, às 11 horas. O presidente Lula vai anunciar a liberação do recurso para a construção da ponte, aquela lá na barragem da hidráulica, que está há mais de um ano aquela comunidade sem acesso. Então, a demora ocorreu em função de envios de documentos de Santa Rosa para Brasília, então tivemos esse atraso, alguns problemas nessa documentação, mas agora o recurso vai ser liberado, a obra já está licitada e esta ponte poderá finalmente ser retomada lá naquela comunidade. Então, a gente fica feliz quando consegue alguns avanços e vou continuar trabalhando nesse sentido. Muito obrigado, professora Rosane Almeida. Obrigado e parabéns pelas indicações. Reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias, uma comunidade de informações. Política, este é o nosso compromisso.